Capítulo 22 Maturação. Autor: Minguiu. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Zalrai franziu a testa. É perigoso. Se for, vovó Merine, então não vamos criar peixes primeiro. Não importa o quão importante eles sejam, eles não podem ser mais importantes que a sua segurança. Merine teve uma expressão emocional, mas ainda conseguiu sorrir. Eu vou ficar bem, jovem mestre. Eu sou um mago do tipo água de nível 8 depois de tudo. Lidar com uma besta mágica não é nada além de simples. Zalrai olhou para o quão confiante Merine estava sendo, e só podia acenar com a cabeça. Tudo bem, mas esse assunto pode ser deixado para trás um pouco. Amanhã, ainda vamos organizar algumas pessoas para procurar lugares que sejam adequadas para melhorarmos. Fazer isso é o mais importante. Merine assentiu também. Os negócios do continente Ark eram muito desenvolvidos, mas a família Buda não estava fortemente focada nos negócios. Eles eram uma família nobre, e, aos olhos deles, o tamanho do solo era a chave. Meg e os outros não entraram na conversa. Quando Zalrai e Merine discutiam as coisas, Meg geralmente não se manifestava. Blochiad e Roquiad estavam fora de questão, já que os dois não eram espertos e fizeram o que lhes foi dito. Deixá-los expressar suas opiniões seria como tocar músicas para uma vaca. Meg era muito inteligente, mas ainda era muito jovem e não vivia em uma era do boom da informação como Zalrai. Ainda havia muito a aprender. Ela não podia realmente falar quando Zalrai e Merine discutiram tais assuntos. Zalrai terminou o jantar rapidamente e depois bebeu uma xícara de coia na sala de estar antes de voltar para seu quarto. Havia tantos assuntos para resolver no castelo, então ele só tinha que arranjá-los. Não havia necessidade de arrumar muito trabalho sobre eles. Não havia realmente nenhum lugar divertido por aqui. Ele foi cortado do mundo e não tinha nada para fazer além de dormir à noite. Zalrai queria olhar o espaço mais cedo, por isso voltou para seu quarto. À noite, Zalrai se sentia extremamente entediado. Ele era uma pessoa caseira na Terra, e uma pessoa caseira geralmente ficava acordado até muito tarde. Porque ele estava muito ocupado nestes últimos dias, ele podia dormir no início da noite, mas agora que ele dormia durante o dia, ele não conseguia dormir agora. Ele teve que entrar no espaço para dar uma olhada. O espaço ainda era o mesmo, mas os milhos começaram a crescer enquanto os brotos de rabanete também estavam aparecendo. Ainda bem que não havia insetos. Observando os crescentes brotos deixou Zalrai um pouco excitado. Esses brotos se assemelhavam à esperança. A esperança de viver em outro mundo. Zalrai não tinha grandes ambições. Ele só queria viver corretamente neste mundo. Quando estava na Terra, ele viveu seus dias recebendo algumas taxas de submissão do blog. Ele não tinha ambições e apenas queria viver seus humildes dias. Aqui em outro mundo, ele tinha o corpo de Ada e ele também sabia sobre a linhagem de Ada, e que Ada agora tinha uma grande vingança. Mas Zalrai sabia tão bem que a vingança de Ada não era facilmente exigida. O que eles estavam enfrentando era um império. A família Buda já podia ser derrotada assim durante os dias mais gloriosos. Com a força presente que eles tinham, era impressionante o suficiente apenas para manter suas próprias vidas, quanto mais se vingar. Mesmo que ele tivesse essa ferramenta de trapaça chamada Fazenda Espacial, ela tinha uma grande falha: falta de ofensividade. A Fazenda Espacial não era ruim. Podia plantar e armazenar coisas, mas não tinha nenhuma habilidade de ataque, enquanto no continente Ark, os verdadeiros poderes eram mais que eficientes em atacar. Um mago como Merine poderia matar instantaneamente 1000 pessoas com magia. Comparado com Merine, Zalrai não podia nem ser comparado a um bebê recém-nascido. Ele só podia ser considerado como uma formiga. Seria como um estalo de dedos se Merine quisesse esmagá-lo. Foi exatamente por causa disso que Zalrai queria se manter discreto. Se os nobres descobrissem que ele tinha espaço, eles poderiam matá-lo na primeira oportunidade dada. Felizmente, Zalrai recebeu completamente as memórias de Ada. Embora Ada fosse um snob sem trabalho, ele ainda conhecia algum senso comum no continente. Zalrai também era o tipo de retardado que agia como um chefe entre o céu e a terra depois de atravessar, atropelar, aterrissar e apunhalar o céu quando não havia nada para fazer. Zalrai não tinha uma ambição tão grande.
Ele sabia que se ele realmente fosse tão alto, ele seria o primeiro a morrer. As propriedades da fazenda espacial determinaram que Zalhai nunca se tornaria um especialista inigualável. Esqueça se tornar um especialista. Depois que Ada bebeu a água do nada, ele não podia nem mesmo se tornar um novato. Mesmo que Zalhai tivesse agora a maior trapaça, essa coisa que de repente apareceu o fez se sentir inseguro. Ele estava com medo de que tal coisa desaparecesse de repente também. Esse senso de urgência fez Zalhai pensar em seu feudo sem parar. Ele podia melhorar o solo do lado de fora todos os dias, mas foi também por causa disso que ele ficou mais preocupado. Será que os nobres de longa data os deixariam livres depois de chegarem às Terras Negras? Dificilmente, aqueles sujeitos certamente mandariam pessoas para observá-los. Se fosse descoberto que os movimentos aqui eram muito grandes, os nobres não teriam nenhuma chance. Zalhai sentou-se dentro do espaço, resumindo isso e aquilo. No final, ele concluiu com duas palavras: perfil baixo. E apenas uma frase: é melhor ser rico sem fazer um som. Ele sabia que os rabanetes e o milho cresceriam muito bem, mas ele ainda os regava. Ele agora estava mimando os brotos porque eles representavam a esperança da família Buda. Regar no espaço era um trabalho de baixo esforço. Zalhai simplesmente precisava usar seus pensamentos para fazer isso. A fonte de água espacial era como se estivesse sendo sustentada por uma força invisível, então flutuava acima do solo, antes de se tornar como chuva. Zalhai parou imediatamente depois de ver a terra ficar lentamente molhada. Ele sabia que regar demais faria estragar as raízes dos milhos. Depois de fazer isso, Zalhai saiu do espaço. Ele viu o céu e notou que havia escurecido completamente. Os escravos haviam dormido e o castelo não tinha luzes. O castelo inteiro parecia ter dormido com a chegada da noite. Com o ambiente calmo, o coração de Zalhai se acalmou lentamente. Ele sabia que era excessivo pensar nas coisas agora. Foi importante percorrer o caminho em etapas. O que ele precisava fazer agora era resolver o problema do suprimento de comida para 100 e mais pessoas. Não só para encher os estômagos, mas também para fazer uma boa refeição. Responsabilidade era a palavra que Zalhai sinceramente sentia. Quando ele estava na Terra, ele era um tipo de pessoa que era capaz de comer sem passar fome com toda a sua família ao longo do caminho. Mas aqui, os problemas de comida e roupas para mais de 100 pessoas, o futuro da família Buda, esses fardos pesados foram empilhados sobre seus ombros um após o outro. Foi por isso que ele teve que andar com cuidado, com medo de cometer o menor erro. Ousar assumir responsabilidade também é uma demonstração da maturidade de um homem. Zalhai agora se tornou mais maduro do que quando estava na Terra, porque a realidade o forçou a fazê-lo. Depois de ficar em frente à janela por um tempo, Zalhai voltou para a cama. Mesmo que ele não conseguisse dormir, ele ainda teria que deitar na cama. Com a falta de recursos, ele não podia desperdiçar nada. Sem saber, ele adormeceu na cama. Jin. Os rabanetes agora amadureceram. Por favor, colete-os o mais breve possível. A notificação da fazenda acordou Zalhai novamente. Ele imediatamente se sentou e entrou na fazenda espacial. Como esperado, os rabanetes amadureceram enquanto os talos de milhos cresceram até mais do que a altura de uma pessoa. Os milhos tinham tomado formas básicas e agora podiam ser arrancados para comer. Clássico saboroso e marcante, mas Zalhai não tocou neles desde que ele ainda esperava que eles agissem como sementes. Não seria muito mais para ele arrancar algumas agora, mas se os grãos amadurecem e fossem levados para fora como sementes, ele seria capaz de plantar bastante terreno. Zalhai imediatamente guardou os rabanetes e depois comprou um saco de sementes de rabanete da loja para plantar mais uma vez. Ele usou a água da fonte para lavar o próprio rosto e se atualizou em um instante. Então Zalhai correu para os talos de milho para dar uma olhada mais de perto. Os milhos estavam crescendo bem. As folhas dos milhos tinham coberto sobre eles. Apenas esperar até oficialmente amadurecerem, e então eles poderão ser coletados. Zalhai acenou com satisfação com isso. Ele saiu do espaço e voltou para o seu quarto. Ele olhou para o céu pela janela e o céu estava começando a brilhar mais forte. Ele não sentiu vontade de dormir, então saiu do quarto. O ar fora não era ruim. Era uma montanha estéril ao redor do castelo,
mas os arredores se encaixavam na definição de ter uma montanha e um corpo de água. Além disso, era abril, então a manhã estava um pouco fria. Zhao Hai teve uma sensação refrescante quando respirou 2 bocados de ar fresco. Não havia nada em particular para que Zhao Hai acordasse cedo. Ele achava que seu próprio bem-estar físico não era muito bom. Ada estava ainda pior antes. Ele era um playboy que não aprendeu nada, e um devasso alcoólico que já havia sobrecarregado seu próprio corpo. Com a água do nada, seu corpo ficou ainda mais fraco. Zhao Hai não queria ser um aleijado cheio de doença. Com um tempo tão bom, Zhao Hai decidiu correr e treinar seu corpo. Mesmo que ele não pudesse se tornar um especialista, ele tinha que se tornar uma pessoa saudável, pelo menos. Depois de correr por um tempo, os escravos acordaram um após o outro, e viram Zhao Hai correndo em volta do castelo em surpresa. Eles não sabiam o que ele estava fazendo. O corpo de Zhao Hai estava seriamente fraco demais agora. Apenas enquanto corria ele já estava ofegante por ar. Ele não tinha outro jeito a não ser parar e regular sua respiração devagar enquanto voltava para o castelo. Ele apenas correu um pouco, mas ainda se sentia muito revigorado e energizado. Quando ele voltou, Merine e os outros já haviam acordado. Eles simplesmente não esperavam que Zhao Hai acordasse tão cedo e pensasse que ele ainda estava dormindo em seu quarto. Quando viram Zhao Hai vindo de fora, ficaram muito surpresos. Zhao Hai cumprimentou-os e depois lavou o rosto novamente. Ele foi até a sala de estar depois disso para esperar que Merine fizesse o café da manhã. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.